Essa noite nós faremos uma reflexão a respeito do livro A Caminho da Luz. Essa obra foi psicografada por Francisco Cândido Xavier, editada pelo Espírito Emmanuel em 1938. Já em 1938, nós tínhamos um texto pouquíssimo conhecido, publicado na Revista Espírita de 1868, no mês de fevereiro. A Revista Espírita era um periódico dirigido por Allan Kardec, que pretendia estimular os espíritas da época e inspirar as gerações futuras a terem um espaço de reflexão, de troca de ideias, onde as pessoas pudessem escrever artigos, estudos, teses, levantar hipóteses. E nesse mês de fevereiro dessa publicação de 1868, Allan Kardec reúne um conjunto de mensagens psicografadas, ditadas pelo Espírito São Luís, que era o espírito que dirigia as atividades de Allan Kardec na Sociedade Espírita Parisiense, e mais duas mensagens, uma de Lacordaire e outra de Lamennais. Nessas mensagens, esses espíritos esclarecem ao codificador sobre uma escala de espíritos chamados de espíritos crísticos. O nome não importa muito. Os hindus chamavam de devas, os hebreus chamam de messias, os gregos, como Platão, chamavam de demiurgos, mas na verdade estamos falando de espíritos que ultrapassam em muito a hierarquia daquilo que nós conhecemos como anjos. E nessa mensagem Lacordaire dirá que, uma vez atingido o nível de espírito puro, o espírito angélico, como nos lembra a questão 262 do Livro dos Espíritos, inicia-se uma nova jornada de crescimento espiritual. E no topo dessa nova jornada estão os espíritos crísticos, que dirigem o trabalho das entidades angélicas no universo infinito. Diz Lacordaire que, uma vez atingido esse ponto, somente uma vez atingido esse ponto, esses espíritos não estão mais sujeitos a errar, nem mesmo quando encarnados. Tamanho grau de aperfeiçoamento desses espíritos. São palavras de Lacordaire, da Revista Espírita. Passados muitas décadas da publicação desse fascículo do mês de fevereiro, Francisco Cândido Xavier psicografa esse livro, A Caminho da Luz, que é uma viagem sobre a história espiritual da humanidade, a evolução espiritual do orbe. No primeiro momento, Emmanuel deixa muito claro que ele não está recompondo a história humana. A história está escrita nas enciclopédias, nos livros, já está catalogada pelos especialistas da área, nos seus mais diversos departamentos. A contribuição dessa obra é para o ponto de vista espiritual. Emmanuel está interessado no enfoque da evolução das almas, do progresso espiritual dos seres, da peregrinação que todos nós fizemos até agora e ainda faremos. Se fosse permitido abrir o arquivo espiritual de cada um de nós aqui presente, e até mesmo dos espíritos desencarnados que aqui estão, nós ficaríamos surpresos em descobrir que, ao contrário do que muitos imaginam, nós já vivemos em inúmeras civilizações.
inúmeras raças. Já falamos inúmeras línguas. Já tivemos costumes variados. Tivemos corpos físicos muito diferentes uns dos outros, mas a experiência espiritual foi sempre a mesma: o aperfeiçoamento da inteligência e o aperfeiçoamento do sentimento. De modo que as raças, as civilizações e as gerações funcionam como classes de uma escola. Uma vez atingido o aprendizado, uma vez conquistada a experiência, nós temos o direito de passar de ano. Ingressar numa nova escola ou numa nova classe da mesma escola. No capítulo 2 desse livro, Emmanuel revela que, sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na terra numerosas assembleias de operários espirituais. O que ele está querendo dizer com isso? No capítulo 1, ele diz com bastante humildade: rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos, ou seja, nas mãos dessa comunidade, se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então é bom, no início desse livro, ele dá o tom, e é bom que a gente afine o instrumento do pensamento e do coração com esse tom. Emmanuel não está falando de um povo, não está falando de uma língua, não está falando de uma experiência particular. Ele está falando de comunidades planetárias, de todo o sistema solar. Então nós estamos refletindo sobre uma experiência muito mais vasta do que a experiência terrena. De uma experiência muito mais vasta do que a experiência de um país. Estamos falando de comunidades planetárias. E na direção dessas comunidades não é um sistema presidencialista. É um sistema parlamentarista. É uma comunidade de Cristos. Cada Cristo responsável por um planeta. Ou mais de um responsável por um planeta. Uma comunidade. E ele prossegue. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber. Ao que nos foi dado saber. Porque esse tipo de assunto não é assunto para nossa alçada. Apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta. Quando o problema é decisivo, não é apenas o governador espiritual do orbe que delibera. É a comunidade que se reúne para decidir. Se reuniu por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Milênios conhecidos. A primeira, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição no planeta. Que foi o que nós mostramos no vídeo.
E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Infelizmente, eu tentei fazer o download, mas não consegui, da pauta dessa reunião. Mas não está disponível, nós não temos acesso, pede uma senha, e você tem que ter uma senha de Cristo, de Espírito Cristo, para poder acessar a pauta. Mas nós somos inteligentes e sabemos que pelo menos um assunto estava nessa pauta. Se a decisão era sobre a vinda de um Cristo ao orbe, quem ficaria governando o planeta enquanto ele estava encarnado? Eu gosto de trazer essa ideia para que a gente acostume a pensar com a ajuda do Espiritismo. O Espiritismo nos possibilita a fazer reflexões nunca antes possíveis de serem feitas. Porque ele treina o nosso coração e a nossa mente para reflexões universais e cósmicas. Cósmicas. A vinda do Cristo ao orbe representa a vinda de um código moral para todas as coletividades do planeta. A vinda de Jesus não se prestava à fundação de um movimento religioso na Terra apenas. Apenas. Grandes missionários reconheceram a importância da vinda de Jesus ao orbe, a ponto de Mahatma Gandhi dizer, ele que era hindu, ele que não era cristão, dizer que se todos os livros do planeta se perdessem e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. Porque reconheceu naquela declaração de Jesus um código moral universal. Universal. Revelada a existência dessa comunidade, a primeira coisa que nós concluímos é que há uma ordem divina no universo. O universo não está jogado. Deus não criou o universo e tirou férias. Ele continua ativo na direção da criação infinita, da sua criação. E há regras para a comunidade universal. Há uma ordem suprema na criação. Diz Emmanuel no livro Roteiro, só há desordem para os desordeiros. É por isso que o espírito, ainda não acostumado com a ordem, costuma, após o seu desencarne, ser atraído para regiões de sofrimento e de dor, como umbral, porque são regiões fruto da criação desordenada da sua mente, doentia. Quando o espírito está em equilíbrio, ele reflete ordem, beleza, harmonia. E como o exterior é sempre o reflexo da nossa intimidade, quando estamos em harmonia, somos sempre conduzidos a um ambiente de harmonia. No mundo espiritual superior, vigora a suprema ordem. Mas o livro A Caminho da Luz faz um percurso que vai da formação do planeta, até o momento de transição que nós vivemos hoje. E eu gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos da formação do planeta. Evidentemente, nós não comentaremos aqui sobre aspectos da biologia, da física, até porque
não é a nossa especialidade. E o assunto, o tema, não comporta esse tipo de divagação. O que nós queremos salientar é a natureza desse trabalho e os requisitos, os critérios utilizados por Jesus ao trabalhar a evolução dos seres espirituais da Terra. Diz Emmanuel no capítulo 2: sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na Terra numerosas assembleias de operários espirituais. Como a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade, artistas da espiritualidade, edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primevos a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos, no que se referia às edificações celulares das origens. É por isso que em todos os tempos a beleza, junto à ordem, constitui um dos traços indeléveis de toda a criação. Por isso, outro dia eu tive uma experiência muito interessante. Coloquei na tela de descanso do computador a foto de um leão. E fiquei observando o leão. Como você pode observar uma coruja, um caranguejo, uma aranha. Eu sei que as mulheres não vão concordar comigo. Uma barata. Você pode ter medo, mas ela é um design perfeito. Há um cuidado com todos os detalhes. Todas as espécies, seja a fauna, seja a flora, revela um cuidado minucioso. Se nós pensarmos apenas nas aves, quantas espécies há? Qual a característica de cada uma delas? Cada uma delas bela ao seu modo. É evidente que a beleza de um canário não é a mesma beleza de uma arara. São belezas diferentes, mas são belezas. O que Emmanuel está dizendo é que tudo isso foi projetado. Todas as espécies do orbe foram projetadas por esses anjos artistas, geneticistas e arquitetos que estão a serviço do Cristo. Tudo planejado milhões de anos antes. Milhões de anos antes. Ora, se a equipe espiritual do Cristo gastou milhões de anos para projetar o corpo físico de uma ave, essa equipe deixaria bilhões de encarnados entregues à própria sorte nesses momentos agora de transição planetária? Estaríamos nós abandonados? Estaríamos todos nós entregues à própria sorte? Não. Nós estamos sendo tutelados desde a formação do orbe por essas assembleias espirituais que dirigem a nossa evolução. É importante que a gente pense nesse aspecto da misericórdia divina, porque isso enche o nosso coração de esperança, de fé no futuro e nas belezas que nos aguardam, uma vez
realizado o aperfeiçoamento da nossa própria alma. Essa é uma mensagem profundamente consoladora do Espiritismo, motivo pelo qual ele é também conhecido pelo nome de O Consolador Prometido. Todos aqui, todos nós, e essa talvez seja a mensagem central do livro A Caminho da Luz. A Caminho da Luz. Isso revela que nós estamos numa viagem. Ninguém aqui é morador. Ninguém aqui tem endereço fixo. Nós somos viajores. Viajores. Passamos por diversas regiões. E à medida que a jornada prossegue, à medida que nós caminhamos nessa estrada, nos aperfeiçoamos. Porque o objetivo é o aprimoramento espiritual. O objetivo é construir o amor e a sabedoria. Amor e sabedoria. Se é uma jornada, uma grande jornada, ela não é puramente física. Ela é espiritual. E em sendo espiritual, é importante ter em mente a atitude do peregrino. Porque quando nós encarnamos, graças a Deus, o bilhete da vinda está aberto. O da volta está oculto. Nós não sabemos. Para você pode ser hoje à noite. Pode ser amanhã. Pode ter um carimbo aí dizendo que a sua viagem encerra semana que vem. Você vai voltar semana que vem. Nós não sabemos. Fique tranquilo. Uma coisa é certa, e a direção da casa permitiu que eu desse essa notícia. Todos aqui vão. Nós só não sabemos a ordem da fila. Mas quando o Espiritismo revela essa verdade, não é para medo, é para consolo. Para consolo. Porque isso significa, como diz André Luiz no prefácio do livro Nosso Lar, que o corpo é uma vestimenta. Uma vestimenta que você usa num trecho da jornada. Portanto, tudo que é ligado ao corpo precisa ser aproveitado e usufruído. Mas usufruído como um peregrino usufrui. Hoje muitos aqui estão morando nesse país. Na próxima encarnação nós não sabemos. Na anterior nós não sabemos. Há 2000 anos atrás eu não sei onde você estava. Uma coisa é certa. Todos aqui já passamos por diversas classes sociais. Todos aqui já tivemos diversas cores de pele. Todos aqui já falamos diversos idiomas. Isso significa que essas coisas não são as mais importantes. Não é mais importante a cor da sua pele. O mais importante não é a língua que você fala. O mais importante não é a posição social que você tem. O mais importante não é o país onde você mora. O mais importante é para onde você está seguindo. Ou se você está seguindo. Se você de fato está na jornada. E é essa a mensagem do livro A Caminho da Luz. A primeira grande mensagem. Nós somos peregrinos. Esse é um livro que conta a jornada das almas, não a jornada dos homens. A jornada dos homens está contada nos livros de história. A jornada das almas está contada nesse livro. Segundo, a segunda grande mensagem, consoladora mensagem, não é uma jornada individual.
Essa é uma jornada coletiva. Nós somos uma família humana em jornada espiritual. Um dia, isso diz Emmanuel no livro Fonte Viva, um dia nós compreenderemos que a dor de um hemisfério reflete no outro. Quando alguém chora no hemisfério norte, essa dor repercute no hemisfério sul. Enquanto houver um sofrimento no planeta, a família humana não terá paz. Essa é a grande mensagem. Nós já podemos perceber isso. Um furacão que passa por Nova York afeta o sistema financeiro do planeta. Uma crise na economia da Grécia fez os líderes da Europa se reunirem. Muitos de nós podemos pensar que esse vínculo seja um vínculo puramente econômico, mas ele é muito maior que isso. Os laços que nos unem são muito mais poderosos, muito mais espirituais do que nós imaginamos. Somos uma família humana em progresso. E por isso, quando alguém faz um progresso, toda a humanidade se beneficia. Por isso, o terceiro ponto desse livro é a história dos missionários que visitaram a Terra. Dos missionários que visitaram a Terra. Por isso, Emmanuel vai dizer que os mensageiros, que os espíritos, as almas, vou buscar o texto para ficar mais fiel. Ele diz assim: as raças são substituídas pelas almas. Pelas almas. E as gerações constituem fases do seu aprendizado e aproveitamento. As línguas são formas de expressão, caminhando para a expressão única da fraternidade e do amor. Hoje nós falamos inglês, português, espanhol, Span-English e várias outras. Um dia nós falaremos a linguagem do amor e da fraternidade. E os povos são os membros dispersos de uma grande família, trabalhando para o estabelecimento definitivo de sua comunidade universal. Os povos da Terra representam uma fase inicial da nossa evolução, porque nós aprenderemos ainda a formar uma comunidade universal. Seus filhos mais eminentes, quais filhos mais eminentes? Os filhos mais eminentes dos povos. Então, os filhos mais eminentes, espiritualmente falando, estou falando dos poderosos, dos que têm mais dinheiro, não é isso? Os espiritualmente mais evoluídos. Os filhos mais eminentes dos povos, então os filhos mais eminentes do povo africano, os filhos mais eminentes do povo francês, etc, etc. Os mais eminentes do povo americano. No plano dos valores espirituais, são agraciados pela justiça suprema, que legisla no alto para todos os mundos do universo. E
Então Deus possui uma justiça, um tribunal de justiça, uma Suprema Corte que legisla não para a Terra, mas para todos os orbes do universo. E esses filhos dos povos, os filhos mais eminentes dos povos da Terra, são agraciados pela justiça divina. São premiados. Qual é o prêmio? Eles podem visitar as outras pátrias siderais, regressando ao orbe no esforço abençoado de missões regeneradoras dentro das igrejas e das academias terrenas. Então é mais ou menos intercâmbio. Só que aqui a gente faz intercâmbio no Canadá, nos Estados Unidos, na França. Os espíritos mais eminentes dos povos fazem intercâmbios em outros orbes e regressam à Terra em missões espirituais. Nós poderíamos citar vários. Na ciência, por exemplo, um Albert Einstein. Um homem que simplesmente vem com a ideia da teoria da relatividade na mente. Porque não tinha escola na Terra capaz de ensiná-lo. Ele simplesmente aprendeu e trouxe. E nós perguntamos, quanta coisa mudou? A humanidade inteira se beneficiou do trabalho de um missionário. Pasteur. A pesquisa de um homem, a dedicação de um cientista. E hoje nós temos todo o conforto dos alimentos pasteurizados, graças ao esforço de um homem. E nós poderíamos citar o inventor da penicilina, os que descobriram os anestésicos que permitem a realização das cirurgias, os missionários da ciência hoje, que pesquisam novas técnicas de cirurgia, de transplante de órgão, de criação de órgãos através do trabalho genético. E os missionários da religião, um Mahatma Gandhi, um Dalai Lama, um Chico Xavier, e tantos outros, Francisco de Assis, que trazem ao orbe contribuições generosas, dedicam a sua vida inteira. E depois da sua renúncia, do seu trabalho, toda a humanidade pode usufruir dessas conquistas, porque elas se transformam em patrimônio da humanidade. O livro A Caminho da Luz, então, fala desses 3 pontos. Da nossa jornada espiritual, da jornada espiritual das coletividades humanas, e dos missionários que a bondade divina envia a todo momento para todas as coletividades. É por isso que nós seguramente podemos afirmar que os Estados Unidos da América também possuem os seus espíritos eminentes. Nós temos notícia de pelo menos um. Está na obra de Humberto de Campos, Benjamin Franklin. É um dos espíritos que dirigem essa nação. Um dos filhos eminentes desse povo, que do mundo espiritual está sempre coordenando, reunindo, direcionando outros espíritos para que essa nação encontre um ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento e a paz, a fim de que os outros povos possam usufruir dos recursos, da inteligência e das conquistas desse povo operoso e ordeiro, mas possa usufruir com paz, sem os monstros da guerra. E o Espiritismo, quando ingressa nesse país, ingressa com o auxílio dessas entidades, desses espíritos, que estão interessados em acordar os encarnados para a realidade espiritual da vida.
Isso não significa que acordar para a realidade espiritual significa abandonar as nossas responsabilidades materiais. E não significa que nós temos que nos isolar do mundo ou tenhamos que deixar de aproveitar as belezas e as alegrias que a vida física pode e deve proporcionar a cada um de nós. Não se trata de ou isso ou aquilo, mas de isso e aquilo. É aprimoramento espiritual e aprimoramento material. Não espiritual ou material ou espiritual. É preciso reunir as duas coisas. Porque nós podemos visualizar o que será do mundo quando a humanidade aprender a cessar as guerras, cessar a exploração dos seus irmãos e todos se reunirem, cada um garantindo a felicidade do semelhante. Nós teremos o mundo prometido pelo Cristo. E é um mundo de paz, de fraternidade, de amor. Cheio de belezas e de riquezas, de experiências maravilhosas, onde todos poderão usufruir em paz, com respeito, com dignidade. É sobre essa luz que Emmanuel está dizendo. Esse é o roteiro. Esse é o roteiro. Mas quando a espiritualidade escreve uma obra desse gênero, há um propósito. O propósito é ajustar o nosso GPS. Encarnar é um desafio. E o grande desafio da encarnação é o desajuste do GPS. Quando o encarnado mergulha num sono espiritual, ele esquece da sua origem. Ele esquece que é espírito. E começa a imaginar que o propósito da sua existência é apenas construir nessa vida. Apenas construir nessa vida. E infelizmente, como diz André Luiz, no prefácio do livro Nosso Lar, busque a verdade antes que a verdade te surpreenda. A dor maior da desencarnação não é somente a lição do desapego. Porque quando nós desencarnamos, é como se o seu corpo fosse tirado. É como não é. É verdadeiramente isso. É um despejo. Você recebe uma carta, fala assim, agora você vai ter que desocupar, porque essa casa será demolida. E você perde o corpo. Mas não perde só o corpo. Sabe aquela cadeira no cantinho da sala que você gosta de sentar e que é só sua? Perde também. Sabe aquela blusa que você não empresta para ninguém? Perde também. O maior desespero de André Luiz é quando ele volta para sua casa. E os espíritos tentaram prepará-lo para isso. Não, é melhor você não ir visitar. Espera mais um pouco. E ele foi, quer ver minha esposa, meus filhos, né? Chegou lá, ela tinha casado com outro. E ele fica chocado. E a enfermeira, sua amiga, vem até ele e diz, André, aprenda a agradecer. Você veio para cá. Esse homem que entrou na sua casa é o que está sustentando o seu lar. É o que está dando apoio emocional e psicológico para sua esposa. E é ele que está educando seus filhos. Ele é o seu benfeitor. Seja grato.
E é então que, com auxílio de Narcisa, ele fluidifica a água e ajuda a recuperação física daquela pessoa que agora estava substituindo. É essa a ideia da peregrinação. Da peregrinação. O importante é saber que nós estamos em viagem. E viajar de maneira saudável. Viajar de maneira consciente. Isso implica em ligar o GPS. Saber do nosso destino espiritual. O segundo ponto é uma consciência de que nós estamos em comunidade universal. Todo o esforço feito por cada um de nós será usufruído por nós mesmos. Tudo que eu faço para melhorar a humanidade será em meu próprio benefício, porque eu voltarei. Todos nós voltaremos. Se o ensino estiver melhor, melhor para nós. Se a saúde estiver melhor, melhor para nós. Se a política for melhorada, melhor para nós. Porque nós da família humana, somos herdeiros de todas as conquistas. Pela perspectiva de um encarnado, nós podemos imaginar que o bem que estamos fazendo é um bem para alguém. Sim, os nossos gestos de bondade podem beneficiar outras pessoas. Mas como dizia Chico Xavier, ele dizia assim: eu sou como um sapo que carrega uma vela. Eu sou o sapo, mas sou o primeiro a me beneficiar da luz. Quem carrega uma vela, uma lâmpada, é o primeiro a se beneficiar. Então, essa consciência de comunidade, essa visão de fraternidade universal, é o grande desafio do planeta em transição. Todos os políticos do planeta, todas as comunidades da Terra, todas as lideranças, querem um mundo de paz e de justiça. Qual que é o problema? É que cada um quer um mundo apenas para o seu próprio grupo. Então há um grupo no Oriente que quer um paraíso, mas só para eles. E o outro grupo quer também um paraíso, mas só para eles. E a grande lição que está no livro A Caminho da Luz é que há uma lei universal que rege os nossos destinos. Tudo que não é compartilhado, nós perdemos. Espiritualmente falando, nós somos proprietários apenas daquilo que compartilhamos. O dia em que os povos se derem as mãos para a construção de um paraíso comum, nós teremos um mundo de regeneração na Terra. Bilhões e bilhões de seres construindo um novo mundo. Um mundo de justiça, um mundo de verdade, de paz, de fraternidade, de amor, de respeito à diversidade, de respeito à diferença, de respeito ao ser humano. E então nós poderemos usufruir de bênçãos enormes, porque teremos compreendido esse sentido de comunidade universal. Há pouco tempo eu li um livro que foi, em primeiro lugar, segundo o New York Times, livro do ganhador do Prêmio Nobel da Paz, o bispo
bispo anglicano na África do Sul, Desmond Tutu. Ele que é um bispo anglicano, o chefe maior da igreja cristã da África do Sul, escreveu um livro, Deus Não É Cristão. E num dos capítulos ele diz assim, que na África do Sul há um conhecimento, uma sabedoria das tribos. E essa sabedoria está traduzida em uma palavra. Essa palavra é Ubuntu. O que significa essa palavra? Ele diz que é difícil de traduzir isso para a linguagem de quem não seja um africano. Então ele procura explicar que Ubuntu é a compreensão de que você somente é um ser humano, porque existem outros seres humanos. Então ele conta o caso de um homem milionário que foi fazer um tratamento psiquiátrico. E esse grande psiquiatra perguntou a ele, como que você construiu essa riqueza e esse império? Ele falou assim, eu construí tudo sozinho, com meu esforço pessoal. Eu nunca tive nada, nunca ninguém me ajudou. Aí o psiquiatra falou assim, sim, ok. Então você nasceu e você mesmo trocava sua fralda. Você mesmo dava de mamar a você. Você mesmo ensinou a si próprio pronunciar as primeiras palavras. Foi você mesmo que guiou a sua pessoa para dar os primeiros passos. Então o homem começou a chorar. E ele disse, a primeira lição de hoje, a primeira lição que nós trabalharemos nessa terapia é a gratidão. E ele então começou a perceber que muitas pessoas foram colocadas na vida dele e que ele não seria o que ele é se não fosse essas outras pessoas. É um pouco do conceito de Ubuntu. Nós somos seres humanos em função de outros seres humanos. Seria impossível para todos nós aqui sermos seres humanos se não tivessem outras pessoas. Não importa se é o pai biológico, se é a mãe biológica, isso não importa. Como diz Dazamera. O que importa é que houve pessoas que nos ensinaram a dar os primeiros passos, a pronunciar as primeiras palavras, que nos deram as primeiras lições, que nos tornaram humanos. Então, o Ubuntu é esse conceito de fraternidade universal que está no Evangelho. Quando a mãe de Jesus e os seus parentes o procuram, e eles falam, olha, sua mãe e os seus irmãos, né? Porque em hebraico irmão pode ser primeiro, segundo grau, né? Seus parentes estão aí, a sua mãe, ele fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E todo mundo ficou confuso. Será que ele bebeu alguma coisa? Ele falou, a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. É uma nova visão de família universal. E o Desmond Tutu encerra esse capítulo contando uma história de um antropólogo que foi visitar uma tribo africana. Ele se apaixonou pela cultura e pela forma como aquela tribo vivenciava esse conceito de Ubuntu. Mas ele ainda não havia compreendido. No último dia, o dia em que ele voltaria para casa, ele não havia compreendido. O hábito é uma coisa muito forte. E ele então chamou as crianças da tribo e falou, vamos fazer uma brincadeira, eu tenho aqui um saco de balas. E amarrou o saco, tinha pirulito, bala, chocolate. Nós vamos fazer uma brincadeira. Eu vou amarrar esse saco em cima da árvore. Eu vou reunir vocês, vou contar até 3. Na hora que eu disser já, vocês vão sair correndo. Quem chegar primeiro a subir e pegar o saco, ganhou. É o dono do saco de balas, de doces.
Preparado? Preparado. 1, 2, 3. Já! Todas as crianças deram as mãos e saíram correndo de mãos dadas. Chegaram perto da árvore. Cada um auxiliou. Fizeram uma escadinha humana. Pegaram o saco. Abriram e começaram a comer as balas. Ele falou assim, vocês não estão entendendo a brincadeira. Eu falei já, tinha que correr e quem ganhasse ia ficar com um saco de balas. Uma menina virou para ele e falou assim, tio, Ubuntu. Então ele acordou. Acordou. Não tem muito mais sabor um saco de balas compartilhado do que um saco de bala comido na solidão? O que é mais saboroso? Um prato maravilhoso na solidão? Ou um arroz com mandioca, macaxeira, não sei, e aipim, ou como é que chama aqui? Iuca. Compartilhado. A felicidade está no compartilhar. Essa é a grande lição do Caminho da Luz. E a terceira grande lição: os missionários não têm nações específicas. Quando um missionário vem com um trabalho espiritual, ele não trabalha para uma nação apenas. Benjamin Franklin não é propriedade apenas do povo norte-americano. O que ele fez afetou a humanidade inteira. O que Pasteur fez contribuiu para toda a humanidade. O fato de Francisco Cândido Xavier ter recebido 420 livros, um dia nós entenderemos isso, significa uma renovação mental da humanidade inteira. Porque um dia a humanidade inteira vai ler esses livros. E uma nova forma de pensamento, uma nova reflexão se fará no mundo. Então, o missionário não trabalha apenas para um grupo, ele trabalha para a humanidade. Assim como Jesus não governa o orbe para um grupo. Ele governa o orbe para todo o orbe. Para todo o orbe. Na linguagem simples do povo hebreu de 2000 anos atrás. Ele falava para agricultores, para pastores de ovelha. Eu me permito contar uma experiência aqui, porque eu só compreendi essa passagem do Evangelho o dia que eu vivi essa experiência. Eu resolvi fazer o caminho de Jerusalém para Jericó, passando pelo deserto, na Palestina. O deserto é uma grande experiência. Primeiro porque a claridade do sol e o calor é realmente absurda. Mas o mais constrangedor do deserto é o silêncio. Depois de um tempo, você tem a sensação de que está escutando o próprio coração. Então é uma viagem de profunda reflexão. Você começa a pensar o que de fato é importante e o que não é. E quando eu estava no meio dessa caminhada do deserto, eu até tirei foto, eu não trouxe hoje. Eu encontro um pastor com 15 ovelhas. Pastor mesmo, de verdade, não é pastor de igreja, não. Pastor mesmo, de ovelha. E 15 ovelhas. E ele chamava as ovelhas, ele reunia, ele levava, e eu fiquei olhando aquele homem. E fiquei olhando aqueles animais. A sensação é de que ele conhecia uma por uma.
Eu já havia presenciado os criadores de gado em Minas Gerais. Isso não é lenda, nem é conversa de mineiro. Minas Gerais, os que cuidam das vacas, cada uma tem nome. E acredite se quiser, elas respondem pelo nome. Branquinha, aí a vaca vem. Pintada. Cada uma tem nome e elas se mexem, seguem na fila, vão pelo nome. E ele chamava e as ovelhas vinham, ele ia guiando. E aí eu entendi quando Jesus disse: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Nenhuma. Segundo Emmanuel no livro Roteiro, são 22 bilhões de espíritos em evolução no planeta Terra. Só tem 8 e pouquinho encarnado. Bilhões. A maioria está no mundo espiritual. 22 bilhões de ovelhas. E uma promessa de que nenhuma se perderá. Pode se desviar, machucar, cair, mas é conduzida. Então, há uma direção, há um propósito espiritual por trás de cada vida. Há uma condução suprema dos destinos humanos. Nesse barco, há um comandante. E por maior que seja a tempestade, por maior que sejam os desafios, o governador espiritual está no leme, conduzindo essa grandiosa embarcação. Quando nós assimilhamos esses conceitos de grande envergadura espiritual, porque essas reflexões não são reflexões comuns, são reflexões profundamente espirituais. E quando nós fazemos essas reflexões, nós passamos a valorizar a vida e a experiência humana. Cada experiência. Seja ela de sofrimento, de desafio, de perda, de ganho, de aprendizado, todas são valiosas para o nosso aprimoramento interior. E mais, todas as posições são provisórias. Todas são provisórias. Nós estamos momentaneamente onde estamos, com um propósito. Uma vez assimilada a lição, somos transferidos para novos ambientes, novas oportunidades se abrem para a nossa jornada espiritual. Era o que eu gostaria de compartilhar nessa noite com todos, deixando um convite para a leitura do livro A Caminho da Luz. Uma leitura refletida, uma leitura aplicada, em que a gente lê uma página e pensa na própria vida e pensa no ambiente em que estamos vivendo, para que a lição se faça viva na nossa experiência pessoal e não apenas na teoria. Muito obrigado. Boa noite para todos.